Olá, você, fala comigo. Eu, Osmar de Oliveira, estamos aqui num podcast maravilhoso, podcast da Flusão. Isso, Flusão Cast, um podcast onde a gente traz assuntos aqui relevantes, assuntos bons para você. Então fica conectado com a gente. E hoje nós temos aqui pessoas entrevistadas maravilhosas. Eu estou falando de quem? Eu estou falando dele, Vicente Marquesi. Tudo bem, Vicente? Fala, Osmar, tudo bom? Rebeca, que bom estar aqui com vocês, ao lado da minha vice-presidente, Valéria. Legal, bacana, obrigado. Isso, olha, a Valéria tá aí. Valéria Nodin. Olha só que nome de gente rica. Tudo bem, Valéria? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Osmar. É um prazer estar aqui com você e com a Rebeca, né? Que, aliás, a gente está sempre junto, né? Sim. E sempre estar perto de vocês é muito bom. E obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado. E a minha amiga parceira aqui já de longa data, estou falando de Rebeca Miceli. Tudo bem, Rebeca? Tudo bom, Osmar? Obrigado pelo convite mais uma vez nesse podcast aí com essa dupla dinâmica aí. Essa dupla parceira. Essa dupla parceira. Muito bem, dupla parceira. Eu quero então entender um pouquinho, antes de qualquer coisa, vamos lá. Vamos entender quem são esses nossos convidados. Vamos lá, Vicente. Vicente, quem é Vicente Marquesi? Vicente Marquesi, um homem de 48 anos, tranquilo, sonhador, cristão, batalhador, sócio fundador, presidente da Associação Brasileira do Clube dos Síndicos, uma pessoa que acredita ainda na bondade da humanidade. Uau! E acredita que a gente tem que caminhar todos os dias com a esperança de que há um dia melhor todos os dias, porque senão a gente nem sai de casa. Muito bom, Vicente, muito bom. E quem é Valéria Nodin? Bom, eu vou tentar resumir o currículo para não ficar muito extenso, né? Uma profissional extremamente dedicada do universo condominial, há quase 30 anos na profissão, sempre voltada para a área comercial e que se encantou com o universo condominial, com essa vivência dos síndicos. E no ano passado eu recebi, para minha surpresa, a indicação do meu nome para assumir a vice-presidência da Associação Brasileira Clube dos Síndicos, para se tornar realmente uma rede de apoio, não só uma associação formalizada como somos hoje, assessorando mais de 300 síndicos no Rio de Janeiro, inclusive fora do Rio também, e trazendo toda a expertise que eu tenho do universo condominial para poder assessorar essas pessoas e também os prestadores de serviços que servem a todos os condomínios e a todos os síndicos, né? E como é que surgiu o Clube dos Síndicos? O Clube dos Síndicos foram 4 amigos que estavam num grupo e vendo algumas coisas que a gente não estava de acordo. A gente resolveu se encontrar e conversar sobre o mundo condominial e dizer, pô, vamos fazer uma rede de apoio para o síndico de uma forma que tudo aquilo que ele precise, ele tenha. E esse movimento eu já queria fazer há muito tempo, só que eu não tinha tirado essa ideia do papel. E nessa conversa com esse pessoal, que inclusive a Eliane Vaz, né, faz parte, nós estávamos lá e falei, vamos criar. E a gente criou. Começamos com 4 síndicos. A gente, de fato, queria fazer uma forma que o Clube dos Síndicos fosse o que é hoje, que é essa rede que tudo que o síndico precisa, tudo que ele necessita, ele encontra no Clube dos Síndicos. Então, por exemplo, eu preciso de uma loja de material de construção que me deu esse martelo e esse saco de cimento assim, assim, assado. Flusão. Eu preciso de uma empresa que faça isso, que faça fachada. Empresa Setor Franco Vieira. Estou falando das empresas que são sempre parceiras do clube, que estão sempre ali com a gente. Empresa de medidor de água, Economize. A gente bota sempre as empresas que a gente sabe que são as boas no mercado e que não vão dar problema para aquele síndico que a gente está indicando. E quando a gente fala isso, obviamente, a gente fala da nossa parceria com a Flusão, que é, assim, sensacional. Eu acho que... Não somente isso, né, Vicente? Também a questão de essas empresas que são indicadas, como a Flusão, que nós indicamos sempre, é pelo trabalho que prestam, porque o Clube dos Síndicos, a nossa associação, ela tem a obrigação de fazer uma pesquisa para saber como essas empresas estão, para que o síndico, quando recebe essa indicação, porque muitas trocas são feitas dentro do grupo. E confiança. Exatamente. A gente chancela. Eu tenho um jurídico por trás, né,
que faz o levantamento dessas empresas para saber se realmente essas empresas elas podem ser indicadas pela nossa associação e na verdade, o síndico vai ter esse cuidado do clube, porque a indicação ela existe lá constante, de um síndico para o outro. Por quê? Porque o condomínio, a empresa que atendeu o seu condomínio atendeu muito bem, você gostou daquele prestador de serviço e você vai indicá-lo para o condomínio do Vicente. Então as empresas são validadas, é isso? São validadas, São. exatamente. As empresas que estão hoje dentro do Clube dos Síndicos, Exato. que são empresas que vocês podem indicar para os síndicos, são Sim. empresas que vocês validaram. Exatamente. Sim, sim. E Bacana. os próprios síndicos acabam validando isso no grupo, Também. porque é uma troca muito grande. É. Entre eles trocam, indicam, criticam, avaliam e dão Falam- sugestões. Falam de suas experiências. Sim. E porque mesmo, por exemplo, você pode ser uma empresa 5 estrelas, que em algum momento você vai falhar. Então, olha, essa empresa eu sei que foi muito boa, eu vi que vocês chancelaram ela, mas infelizmente eles marcaram comigo às 5, chegaram, não foram. Estou dando um Sim, exemplo. sim. Mas vale a pena ressaltar o seguinte, que o Clube dos Síndicos hoje ele tem como presidência o Vicente Marquesi, ele tem na vice-presidente a Valéria Noldi, nós temos mais 2 diretores, nós temos um jurídico, nós temos uma psicóloga, nós temos um jurídico que é gratuito para todos os síndicos do Clube dos Síndicos, ou seja, você está com um problema dentro do seu condomínio, você pode nos procurar, que o jurídico vai procurar você para estar dando esse feedback, dando a ajuda necessária para Sim. ajudar Orientação você correta. na orientação. Então, assim, é uma rede de apoio, assim, Presente. e de tirar o chapéu, porque Bacana. eu entrei no mundo condominial em 2009 e eu queria que que existisse um clube dos síndicos naquela época, que eu seria muito mais feliz e muito mais seguro. Legal, legal. Então, aí eu quero que você me responda o seguinte. Então, eu queria colocar 2 palavrinhas aqui. Claro. Experiência e competência. Significa que tem empresas que são experientes, elas têm a experiência de fazer, mas elas não têm a competência de entregar. Essas empresas, elas hoje não entram dentro do clube. Essa empresa que tem a experiência, mas não tem a competência. Essa empresa que não entrega. Como é que está isso hoje? Porque vocês falaram que validaram, né? A gente tenta trazer a empresa com competência e com experiência, porque um vai andar lado a lado. Sim. Não adianta você ter competência e não ter experiência, e ter experiência e não ter competência. Porque se você tem a competência, você vai precisar da experiência. Sim. É porque, na verdade, Osmar, nós temos um critério. Esse critério, quando a empresa ou quando o síndico entram em contato conosco para se tornarem associados, eu também faço um levantamento dessa empresa antes dela entrar, para saber se ela segue as regras que estão determinadas ali, para saber se realmente ela pode se associar. Sim. Porque aí eu também vou aproveitar esse momento com a experiência que nós temos para levar ao conhecimento dele os problemas que ele tem, alertá-lo e, de repente, dar a possibilidade para ele dele arrumar aquele problema que ele tem. Bacana. Tá? Eu também tenho essa preocupação porque a gente sabe, eu trabalhei em administrador de condomínio muito tempo e as administradoras têm uma dificuldade muito grande com prestadores de serviços que mandam muita coisa errada para as empresas Sim. e para os condomínios. Então, o papel do administrador também é esse, corrigir aquilo que um profissional, que um contador Bacana. mandou errado. Então, quando ele nos procura para se associar, eu faço o levantamento e se tem alguma coisa irregular, eu vou chamar esse proprietário, esse empresário, vou conversar com ele e vou explicar, olha, a empresa consta isso, isso e isso, levantamento feito pelo nosso jurídico, o que está acontecendo, o que nós podemos fazer para ajudá-lo, Sim, né? legal. Para possibilitar a entrada disso. Legal, né? bacana. E Vicente, me fala o seguinte, como é que foi essa parceria com a Flusão? Como é que aconteceu essa parceria? Eu já era cliente da Flusão. E- Quem não é em Jacarepaguá? Pois né? é. E, assim, eu sempre tive um bom relacionamento, porque sempre fui bem atendido pela Rebeca, que foi a responsável por esse chancelamento Sim. de relacionamento. Ela foi exatamente a SEC para o Clube dos Síndicos. E eu me lembro que quando nós estávamos no início do início, nós fomos até a Rebeca porque a gente queria fazer um movimento na freguesia que fosse do Clube dos Síndicos com a Flusão, porque, na verdade, a gente não, éramos só 4.
Então, nós queríamos trazer um trenzinho para a freguesia que ficasse rodando ali na época do Natal e que as empresas ali da freguesia, elas iriam estar patrocinando, né? E ajudando. Então, assim, a gente foi até a Rebeca umas 3, 4 vezes. E aí a gente foi indo, ia conversando, ia criando esse relacionamento. Sim. E ao ponto, assim, da Rebeca ser uma das pessoas que acompanhou a evolução do Clube dos Síndicos inteira, porque ela via a mudança de pessoas que estavam entrando, ela via toda a parte a movimentação e por detrás dos bastidores. Então, assim, é uma pessoa ímpar e que eu tenho todo o amor e carinho, respeito e... Acabou abrindo portas para todos, Exatamente. né? A coisa tomou uma proporção gigantesca, porque hoje todos sabem do espaço que é disponibilizado pela Flusão. Então foi muito importante essa parceria. Muito. Não, total, sem assim, dúvida. eu sou muito fã, de verdade, do Sandro, pela trajetória. Eu ainda me pego de vez em quando emocionado com o vídeo que ele fez, esse segundo vídeo que ele fez. Sim. Pô, é fantástico, é fantástico. A história dele é uma história que as pessoas se inspiram, o começo, como foi, todo o histórico em si, né? Sim. E ver o Sandro como está hoje, eu sou um fanzaço dele. E a estrutura, eu sou louco pelo auditório, entendeu? E frequenta, né? Ex- É louco, ele frequenta, Exatamente. convida, participa. Exatamente. E assim, Porque gente... é um espaço muito bom, né? E as pessoas se a sentem gente- muito acolhidas toda vez que vão lá. Sim. Sim, Todos os e eventos que a assim, gente realizou lá são sempre, né, lotados de elogios pela estrutura oferecida, pelo tratamento que a Rebeca dá, a organização que é feita antes dos eventos, a pesquisa que ela sempre faz para saber o interesse dos síndicos também. Porque o nosso papel também é trazer informação, porque a gente fala que precisa elevar a régua do mercado. O mercado do Rio de Janeiro precisa chegar no mesmo nível que está o mercado de São Paulo, por exemplo. Sim. Então, a gente procura sempre trazer informação, conhecimento e, obviamente, a Rebeca, com toda a organização e a estrutura que tem lá, ela facilita muito isso para todos. Sim. Por isso que os eventos são cada dia mais cheios, né? não, e não posso esquecer assim, ó, você que está me vendo, Letícia, não posso esquecer de você, né? Porque a Letícia também é uma pessoa que está por Sim. detrás da coordenação da Rebeca, que assim, é uma pessoa ímpar. A infraestrutura em si é assim, tremenda. E tem um cara lá, que ele é chamado de Osmar, o cara é sensacional, entendeu? Isso é verdade. Então não podia deixar de falar do Osmar Tem que também, né? reconhecer. Um grande comunicador, né? Tem que reconhecer, Tem que reconhecer. né? E que nos ensina muitas coisas boas também, Exatamente. viu? Já peguei umas frases dele que eu trago para minha vida. Olha aí, que Frases bacana. motivacionais. Sim, eu sou rei das frases, rei das frases. E aí, Rebeca, me fala um pouquinho aí. Aproveita e fala dessa parceria, fala do clube. Então, foi uma parceria exatamente como o Vicente contou, né? Com muito detalhe. E hoje, se os nossos eventos estão como estão, é graças a essa parceria também. Porque há o cuidado de multiplicar a informação, há o cuidado de levar essa informação, mostrando para os síndicos a importância do conteúdo levado na Flusão. E acho que a gratidão é a palavra-chave dessa história. Sem interesse, mas com toda a motivação de falar no final do... Rebeca, mais um evento show de bola, né? Mas isso não acontece com um ou com duas, é uma equipe. E hoje nós somos uma equipe, cada um Sim. no seu papel. A Flusão com o papel de ter um bom auditório, de trazer uma boa expectativa para quem está indo. E o Clube dos Síndicos está levando, fomentando esses eventos para o E nosso como é que público. ele se conecta? Como é que se conecta aí o Clube Flusão e o Clube dos Síndicos? Parceria. Eles acabam mandando muito cliente para a gente Tem através indicação, de então. indicação, Legal. orçamento, eventos. Então, é uma parceria que a gente... Valéria, Vicente, como é que está aí? Eu estou nesse evento daqui, então não vamos fazer essa data. Tem esse aqui, então dá para a gente avançar aqui. Legal. Então, essa conexão que a gente tem hoje não tem preço. Não, e assim, a Rebeca entrou nesse mundo nessa área de evento
E a gente deu todo Verdade. o apoio, falou assim, vai. E assim, eu não tenho nenhum evento, verdadeiramente, que eu pudesse falar assim para alguém que me perguntasse lá do clube, poxa, você foi no evento, como é que foi? Já tiveram eventos fora, né, que você vai, não estou falando da Flusão, que você fala assim, foi aquela mesma coisa. Os eventos são sempre diferenciados, sempre com coisas novas, sempre com detalhes especiais. Então, assim, a Rebeca, ela se especializou em fazer esses eventos. Então, assim, ao meu ver, ela está preparada para fazer Eventos maiores. bem maiores. E você nos exatamente. aguarde ano que vem, hein? É isso aí, 2027. coisa boa, então, isso aí. Vem vai coisa boa acontecer, hein? chegando. É isso Vem aí. coisa boa e grande. É isso Chegando. aí. E grande, A gente trabalha exatamente para isso, para que se torne cada vez maior a fonte de informação. Poxa, então, peraí. Vocês começaram a fazer eventos pequenos, eventos foram crescendo, foram tendo mais adesões. E aí chegamos aí numa tal de festa junina. Me fala como é que foi o preparativo disso, me fala como é que foi a festa e qual o resultado disso. Na verdade, tem dois eventos, né? Os dois primeiros que nós fizemos, que os dois foram na Flusão, que foi o evento no dia 31 de março, que foi em homenagem à mulher, que foi um sucesso. Foi lindo. Tivemos a participação, inclusive, de um outro clube, do qual eu faço parte também, que é o W Condo, que é um clube de mulheres empresárias, Legal. Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados também. E elas, quando souberam, né, todas estiveram lá, participaram, ficaram muito contentes, elogiaram também bastante o local. E depois a gente veio com uma outra ideia que a gente acabou jogando para julho, né, porque tivemos a Copa. E aí veio essa ideia de vamos fazer, Uma por que festa não, junina. uma festa junina, um momento de descompressão para os síndicos. Porque todas as palestras trazem informação. Mas naqueles eventos, por mais que a gente converse bastante, acaba sempre ficando muito focado no conhecimento. Sim. E a gente falou, aí, né, conversando entre nós, a Rebeca junto também, falou assim, vamos fazer uma festa junina. E aí começou a ideia. Legal. Porque, na verdade, se você for parar para pensar, a gente botou o seguinte, primeira festa junina do Clube dos Síndicos e patrocínio da Flusão, né? Apoio Flusão, mas no mundo condominial não tem, nunca teve. Eu nunca vi. Então, Só dentro assim, do condomínio, né? Exatamente, só dentro dentro dos de condomínio. condomínios Sim. e cada um fazendo individual. Nunca teve fora. Nunca, E para no que meio do todos condomínio. os síndicos fossem, não. E a gente queria fazer uma coisa diferente, porque, por exemplo, a vida do síndico por si só já é um estresse. Então, vamos fazer uma festa onde a própria empresa que está ali patrocinando, chancelando a festa, ela vai poder ter um stand, mas ela vai poder estar ali de Pra frente com o brincar. síndio, brincando, relaxando. E a estrutura da Flusão. Participando, conhecendo o impecável. marido, a Exatamente. mulher, os filhos, que era o que a gente queria, uma coisa Exatamente, mais a gente queria uma humanizada. coisa humanizada, familiar, ao ponto do tipo assim, você está convivendo com aquela síndica há trocentos anos, mas você não conhecia o marido dela. Ô, Flávio, que bom, pô, sempre ouço falar de você. Oi, Pedrinho. Entendeu? Aquela coisa familiar Sim, sim. mesmo, aquela troca do tipo, poxa, mamãe vai te apresentar uma pessoa super engraçada. Mas me diz, aí você quer fazer um evento, ideias surgem, né? Você está num bate-papo, a ideia surge. Rapaz, mas daqui a pouco você começa a pensar, onde nós vamos fazer isso? Onde nós temos um espaço? Custo disso, como é que vai ser? Aí vem essa parceria da Flusão. Automaticamente. Me fala hoje sobre esse espaço, porque a Flusão Barra ela está num espaço estratégico, não é isso? Então, Estacionamento maravilhoso. gratuito. Exatamente. O que acontece? A maioria dos eventos que o Clube dos Síndicos ele pensa, a primeira coisa quando a gente vai fazer, elaborar, é estrutura, Flusão. Por quê? Porque, primeiro, que a gente já tem essa parceria. O espaço é muito bom, livre acesso. As pessoas já conhecem. Estacionamento gratuito. Um espaço que não ótimo de existe. estacionamento. Exatamente. Então, assim, é uma E a coisa loja que... aberta. E a loja E a aberta. loja aberta. Então ele está se divertindo ali, está comendo um milho, está comendo ali um angu baiano. Tá... Não, e outra ele coisa, vai- do nem mesmo precisa jeito, se comprar você algo. fala Do assim- mesmo jeito que o Sandro faz o churrasco. A loja está aberta, o pessoal aproveita o churrasco ali no Churrasco na sábado. churrasco né? na brasa é O sensacional. churrasco né? na brasa foi Grande outra estratégia, ideia né? ótima. Não, e assim, é essa coisa de trazer a pessoa para perto. Isso que a gente gosta também.
Então, assim, você não precisa... assim, por exemplo, onde vai ser? Na casa de festa tal. Qual é o endereço? Rua Almirante Barroso, 574... Ó, estacionamento do lado. Cara, quando você fala Flusão, você não precisa dar endereço, não precisa falar do estacionamento, precisa fazer aqui, todo mundo já conhece. Flusão barra. Acabou. Entendeu? Legal. Então, assim, a gente tem esse espaço. A não ser que seja uma coisa, assim, muito grande, que a gente já tem isso em mente e que a gente provavelmente não fará na Flusão, porque o espaço vai ser uma coisa muito maior e ali não vai comportar. Mas fora isso... O que rolou na festa junina? Me fala das barracas. Todas completas. Tivemos todos os tipos de doces, todas as comidas Todas as comidas típicas. Quero saber detalhes. Touro mecânico, pula-pula. Quadrilha. Um Tivemos DJ isso. maravilhoso. Tivemos bingo, fogueira. né, Valéria? Como é que foi o bingo? Fogueira também, fogueira. E olha, vou te falar uma coisa. Para um evento como foi o do Clube dos Síndicos, o que teve de sorteio foi uma coisa assim de louco. Até óculos inteligente, né, que faz e acontece, que é esse último óculos que tem tiram revolucionado. foto e gravam. Até isso teve no sorteio. Então, assim, as pessoas estavam... não teve uma pessoa que saiu e que falou assim, poxa, vocês prometeram e não cumpriram, não. Bom, todos os fornecedores elogiaram, Exato. todas as empresas que quiseram participar desse momento entenderam perfeitamente que não era um momento ali para fazer uma palestra, um ensinamento, que era um momento Legal. realmente de descompressão, e eles quiseram ir, foram Descompressão, 20 achei bem empresas, legal essa palavra. foram 20 empresas que estiveram lá, e todos eles saíram e elogiaram, né, gostaram da estrutura que foi colocada, a forma como foi feita ali na área externa da Flusão. Legal. Foi um espaço Teve ótimo. sorteio? A gente teve vários brindes que foram cedidos, inclusive pela Flusão. Ela deu vários brindes para a gente fazer o sorteio lá no bingo. Agora né? eu fico pensando, porque eu vou até olhar para a câmera. Vicente, todo evento ele é premiado. Ele é sorteado. Ele é sorteado, perfeito. Obrigado pela correção. Todo evento ele é sorteado, então as pessoas já ficam meio preocupadas, mas o evento é sempre auditado, sempre correto. Ele é mesmo sortudo. E eu pergunto, lá na festa junina, ele também foi sorteado? Então, deixa que eu vou responder essa, Não, porque... que ela foi bingo. Não, eu fui sorteado sim. Eu fui sorteado sim. Pelo amor de Deus. E eu vou te não dizer aguento. como é que eu fui sorteado. Durante o evento, o pai do Sandro estava doente. Sim. E ele estava no hospital. E mesmo assim, o Sandro passou lá e ficou um tempo com a gente. Fez várias fotos. Interagiu com a gente. Fez questão de Elogiou. estar presente. Então, assim, isso para mim foi o maior dos presentes. Porque ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali. E qualquer desculpa que ele fosse nos dar referente a esse assunto... Obviamente, nós iríamos entender. Que, o Sandro não está aí, não? Não, cara, o pai dele está no hospital, ele foi dar... Acabou. Mas Caramba. não. Ele fez questão de estar ali. presente. Então, assim, se isso não é um presente, eu não sei o que é, E entendeu? complementando o que ele está falando, 11 horas da manhã, 10h30 da manhã, o Sandro me ligou. Oi, Rebeca, tudo bem? Bom dia. Você já está na Flusão junto com o Clube dos Síndicos para ver se está pendente alguma coisa? Eu falei, não, estou fazendo o exame de sangue, mas daqui a pouco eu estou lá. Mas já conversei e está tudo certo. Rebeca, acompanha, e não pode dar nada errado. Eles estão comprometidos com essa festa. Então, quer dizer, ele não estava lá, 11 horas da manhã, 10h30, mas ele estava preocupado de como seria essa festa. Sim. E aí acabou que ele chegou primeiro do que eu e já estava tudo organizado, tudo Não, certinho. é assim, gente, sinceramente, o Sandro, ele é ímpar. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Porque nós temos a história do Sandro, e o Sandro, quando fez a Flusão Barra, ele esmagou alguns dedos. Foi para o hospital, costurou os dedos. Eu vi o vídeo. Que ele poderia ficar em casa, mas ele foi, a família fica em casa. Não, preciso inaugurar. Aí ele volta para a obra, e agora tem uma festa junina, ele está com o pai hospitalizado, ele poderia ficar lá com o pai, e ele então vai, entendendo que a presença dele é importante lá. Eu te pergunto, Vicente, o que é isso? O que faz um empresário abdicar de algumas situações complicadas para estar em um compromisso que ele entende que é importante? O que é isso? Você pode conseguir
expressar o que são essas Esse ações do comprometimento. Sandro? Então, eu acho que é amor ao que ele faz. Não tem outra palavra, porque assim, ele é um empresário de sucesso, já chegou num patamar muito bacana. Mesmo eu entendendo que o céu é o limite, ele tem esse comprometimento, essa humildade que ele carrega desde o início, nunca o abandonou. Então, eu acho que o segredo é esse. E ainda vou te dizer mais. Sinceramente falando, honestamente falando, isso é Deus. Porque não tem um momento que o Sandro não declare o amor dele a Deus e sempre ele utiliza essa frase que Deus nos abençoe, Sim, estou com sim. Deus, é Deus. Então, assim, embora eu nunca tenha esbarrado com o Sandro em nenhuma igreja, ele carrega isso com ele. Então, assim, se Deus é por nós, quem será contra Mas nós? eu tenho algo a acrescentar. Concorda com isso, Eu Valéria? concordo plenamente e acrescento a questão do sentimento, como a Rebeca falou, porque, na verdade, não é um agradecimento, né? Gratidão é um sentimento, é o sentimento que nós temos por ele, Sim. porque eu enxergo também na atitude dele a credibilidade que ele dá ao nosso trabalho. Sim. E isso, para mim, é muito importante, que quando eu tiro um empresário de um lugar, de uma situação familiar, para ele fazer questão de estar presente, ver o que está acontecendo, se deu tudo certo para esse nosso evento em conjunto, não só pela Sim. questão da parceria com a Flusão que ele nos deu, a mão, né, e o braço para fazer, Sim. mas também de estar presente nesse dia, é a credibilidade que ele nos deu de Credibilidade ceder o pro espaço trabalho. dele. Ele falou assim, eu vou lá, né, eu vou estar presente, porque eu sei o trabalho que eles tiveram todos, a Rebeca também, você também, Legal. sempre junto conosco. E eu agradeço muito pelo que ele fez, pela atitude que dele. bacana. Não, a e ele me Rebeca? viu saindo do carro. Ele me viu saindo do carro no dia do evento, ele falou assim, olha o cara aí. Eu falei, não, que isso, cara? O cara aqui é você, cara. Muito bem. Rebeca, complementa isso também, essa disposição, esse comprometimento. Você usou essa palavra, comprometimento, não é isso? Faz esse complemento desse comprometimento do Sandro em estar lá na festa, em estar em todos os eventos, de abrir mão, às vezes, da família, de algumas coisas. O empresário faz isso, né? Mas ele faz e coloca amor. Me complementa isso, por favor. A gente vive mensalmente eventos de síndicos dentro da Flusão. E quando ele pode estar, ele está presente. E quando não pode, ele sempre manda uma mensagem. Rebeca, já vi que o evento foi um sucesso, botei meu carro lá no hospital. Então, ele faz sempre uma brincadeira que quando ele não pode chegar ou ele não pode estar naquele momento para abrir ou fechar o evento, ele sempre tem uma frase dizendo, olha, eu não pude estar, mas eu estou acompanhando. Tanto estou acompanhando que eu deixei meu carro lá no hospital porque não tinha vaga. Então, é uma forma que ele tem de dizer, olha, eu não pude ir, mas eu estou acompanhando. E estou feliz com isso, está dando resultado. E essa festa junina mostrou o comprometimento que ele tem, não só com os clientes da Flusão, mas com o cuidado que ele teve com esse evento na Flusão, que ele sabia da importância desse evento. Ele falou assim, olha, nossa primeira festa junina, apoia eles, tem que dar certo, o que precisar, me fala. E assim, a gente sabe da correria do Sandro, uma hora está na Barra, uma hora não está. E assim, o que eu não pude falar com ele pessoalmente era pelo WhatsApp, às vezes eu mandava mensagem, ele não podia atender, eu mandava de novo, e ele acompanhou passo a passo dessa festa. E no final ele falou assim, cara, eu estou indo embora, mas parabéns, deu certo, agora eu posso ir embora. Ou seja, o pessoal ano que vem Está com a porta aberta. está com a porta aberta, temos a segunda festa. E eu tenho certeza que ele curtiu, porque ele ficou assim, além do tempo que ele estava esperando ficar. Sim. Ele ficou, tirou foto, perguntou quem é aquela pessoa ali, quem é ali, como é que tá? Aí eu fui abusada, fui lá, apresentei a minha mãe para ele abraçou, conversou. Então, assim, ele, apesar dele estar com o pai no hospital Sim. naquele dia, ele ficou e ele aproveitou a festa. Não, e assim, ele falou pra gente, ó, quero touro mecânico, hein? Mas a gente poderia ter falado assim, ele falou de brincadeira. A gente botou o touro mecânico porque o Sandro queria que tivesse touro mecânico, entendeu? Foi uma coisa assim, ó, isso é pra você. Na verdade, Sandro, se você tiver, quando você nos assistir, eu vou te dizer, ó, na próxima você vai ter que ir no touro mecânico porque foi colocado só por sua causa, hein? E ele perguntou. No finalzinho, ele perguntou, vai ter o touro mecânico? Vai ter, eles estão correndo atrás. Não está fácil, porque é uma época que tem muita gente alugando, mas eles estão correndo atrás. Ah, tá bom, tá bom. Olha aí, que bacana, que bacana. Vou largar uma frase.
Lá vem. Olha aí, Vicente, pega essa aí. Não despreze os pequenos começos. Você falou que começou com 4 pessoas. Em cima dessa frase, não despreze os pequenos começos. Foi bom começar com 4? Se eu tivesse começado com 2, teria sido ótimo também. Tudo é experiência. Ao longo do tempo, você vai abraçando pessoas e achando que está sendo abraçado, e, na verdade, tem pessoas que tiram o teu tapete olhando para você e rindo. E quando acham que você vai acabar, né, ou que você vai desistir, é quando você recua para pegar mais impulso e para dizer, eu estou aqui, estou vivo, vou E mais incomodar, forte. mais forte, nunca vou desistir, porque é um sonho meu. Duro de matar. É isso. Você se propõe a fazer alguma coisa. Então, minha mãe sempre falou assim para mim, ó, do presidente da empresa ao faxineiro, você tem que tratar todo mundo igual. Sempre. E você não tem que desistir daquilo que você se propõe a fazer. E se você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que fazer o melhor. Então, se você for o faxineiro de uma empresa, você vai ser o melhor faxineiro. E se você for o presidente de uma empresa, você vai ser o melhor presidente. Então, assim, eu tento fazer com excelência porque eu gosto daquilo que eu faço. Uma coisa é você, por exemplo, estar fazendo por dinheiro, né? Você está ganhando, está enchendo o bolso de dinheiro, mas você não tem aquele comprometimento. E uma coisa é você faz porque você gosta. Aí não tem preço. Para a gente trabalha de domingo em domingo. A gente se liga domingo, eu fico pensando, pô, essa mulher não tem vida, não. E, ao mesmo tempo, eu penso, pô, mas eu acabei de ligar para ela, tá me ligando de volta, porque eu liguei para ela, entendeu? Pô, aí a gente começa a brincar, e a gente briga, hein? Porque, na verdade, nós não temos só um projeto, né? Um propósito. Exatamente. Quando ele trouxe meu nome e explicou para mim tudo o que seria, e que começou com apenas uma insatisfação de 4 síndicos que queriam uma comunicação melhor, eu olhei e eu falei, gostei disso. É um desafio, você gosta do desafio, né, Valéria? Gostei disso, eu falei, uma coisa nova, né? Eu falei, e dentro né, de uma vida que eu já levava Você do conseguiu ver universo grandeza condominial. em um pequeno começo? Grandeza, mas muito, 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 muito grande mesmo. Porque é algo que hoje você não tem. Não existe nenhum sindicato para os síndicos, não existe nenhuma lei, não existe nenhuma normativa, não existe uma regulamentação da profissão, não existia nenhuma entidade que fizesse esse trabalho que hoje nós fazemos. Então, é um sonho que se tornou uma realidade e que tem, né, a chance aí de uma proporção gigantesca por causa da necessidade do mercado. Você tem hoje muitos síndicos. Há anos atrás, quando eu comecei na profissão, você não tinha. Era 1, 2 síndicos profissionais. E hoje, o que é melhor? O síndico profissional ou o síndico orgânico? Aquele que mora lá no condomínio e acaba virando síndico e está resolvendo os problemas. Depende do perfil do condomínio, depende do perfil da pessoa, porque existem síndicos orgânicos que são ótimos profissionais. Mas há uma fala dizendo que hoje tem que ser o síndico profissional. Como é que é essa fala? É o síndico profissional? É o síndico orgânico? Muita gente vai ouvir isso e quer essa resposta. Vai depender... Desculpa, Vicente. Na verdade, eu discordo. Tá? Eu acho que existe campo para os dois. Sim. Tá? Porque, como o Vicente estava falando, depende também do perfil do condomínio. Sim. Porque eu posso ter um síndico morador muito bom e o condomínio dele ter 50, 60 apartamentos. Agora, se eu tenho condomínios extremamente estruturados, como a gente tem na região aqui da Barra da Tijuca, esses condomínios gigantes, com mais de 700 unidades, que tem toda uma área de lazer completa, né? Eu tenho condomínios que tem 23 áreas comuns, então é literalmente quase que um bairro. Então, esse síndico morador, ele também pode se especializar naquele tipo de condomínio, mas muitas vezes o morador vai querer aquele síndico profissional que não conhece só aquela parte interna ali do dia a dia, mas também a parte técnica. E aí a gente vai falar em inúmeras questões. O que acontece? Às vezes, o síndico orgânico, que é aquele que mora no condomínio, aquele que desceu para ir para uma assembleia, chegou em casa e falou assim, amor, sou síndico, né? Hoje eu sou o síndico do condomínio, porque eu fui eleito. Foi eleito. Ele simplesmente, assim como político, é um cargo eletivo, né? Então, o que acontece? Ele não tem a obrigatoriedade de saber daquele assunto.
Ele foi eleito para estar ali. Se ele fizer um bom trabalho, ótimo. Se ele não fizer um bom trabalho, ótimo também, porque ele teve votos para isso. Então, o que acontece? O síndico profissional, ele se prepara para aquela situação. Boa. Assim como um advogado também se prepara, porque as leis mudam. O Código Civil vai estar sempre ali atualizando e trazendo novidades. Então, E hoje o mercado cobra muito isso. Exatamente, você tem que estar preparado para tudo. Então, e o síndico profissional, ele responde, assim como o orgânico também, tá? Ele responde por toda a parte civil e criminal. Então, assim, a responsabilidade é muito grande de um síndico, entendeu? Sim, bacana. Eu te pergunto, nós estamos vivendo um momento onde se fazer network é muito importante e o Clube dos Síndicos gera network também. Muito, bastante. Aí, uma pergunta para o síndico. É bom fazer network ou é melhor andar sozinho? Andar sozinho é bom? Não, eu vou te dizer uma coisa. Inclusive, a gente fala isso muito na própria associação, porque ninguém faz nada sozinho, Osmar. Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, por exemplo, ao longo do tempo que eu fui fazendo o Clube dos Síndicos em si, o que acontece? Eu fui fazendo o Clube dos Síndicos, fui mudando as pessoas que estavam comigo, até um determinado momento eu conseguia segurar sozinho, depois de um determinado momento eu já não conseguia segurar sozinho, aí você precisa delegar. Por quê? Sim. Porque senão a coisa não sai bem feita. Se tem uma coisa que eu não sou, é centralizador. Aliás, eu nem gosto disso, porque assim, a pessoa ela vai centralizando as coisas e ela não vai dando continuidade, não vai conseguindo fazer aquilo que ela quer. E aí não exerce um bom trabalho, né? Deixa a desejar. Então, quando você vê que você precisa, opa, peraí, eu não consigo mais fazer isso, eu preciso começar a delegar e começo a trazer pessoas para o time. Então, assim, eu preciso de uma pessoa que fique no financeiro, que fique no administrativo. Eu preciso de uma vice-presidência para estar junto comigo ali. Eu preciso de pessoas para estarem no evento fazendo network. E aí a coisa começa a fluir. Dê um recado, então, para o síndico que quer andar sozinho, que não, acha que network é besteira, que ele não quer ir para uma reunião do Clube dos Síndicos, quer andar sozinho. Dê um recado para ele, olhe para a câmera e dê um recado para esse síndico que quer andar sozinho. Aguarde agora recado do Vicente. Para quem andar sozinho, se tu pode andar comigo? Não é esse recado, não. O recado é, sozinho você não consegue muita coisa. Juntos somos mais fortes. Porque é o nosso bordão, entendeu? Então, mas assim... tem um outro detalhe, tá? Importante também. Aquele que anda sozinho, ele nunca vai fazer o que eu acho que é super importante que seja feito, que é repassar o seu conhecimento ou algo que você viveu para alguém. Uma troca, né? Porque o sentido da vida real é você vir aqui, nessa existência, repassar e fazer algo por alguém. Se você vem para cá e não faz absolutamente nada por ninguém, quer andar só, para mim não tem sentido nenhum. Ela falou que o sentido da vida é essa interdependência, um dependendo do outro. É como se o médico se realiza no paciente, o cabeleireiro se realiza no cliente, o motorista de ônibus se realiza no passageiro. Então, nossa vida é para o outro. Concorda com isso, Rebeca? Sim, tem que ter uma troca. Você só vai aprender se você estiver presente, se você ouvir. Você tem que trocar. Se você... Até porque o conhecimento do síndico morador também, muitas vezes, vai trazer uma experiência de vivência diária para o síndico profissional, que muitas vezes visita o condomínio, às vezes 2, 3 vezes. Então, uma coisa agrega a outra. Então, esse também é o nosso trabalho, levar conhecimento. Por quê? Porque eu também tenho experiência, a gente também tem experiência para levar para essas pessoas. Então, ele vai para um clube para poder trocar. Exatamente. Então, trocar. Ele vem para ser acolhido, né, para ser literalmente abraçado pelo clube, que é isso que a gente, né, faz constantemente. Essa é a nossa rede de apoio. Eu não sou uma associação formalizada para... Mas ele não vem de mãos vazias, né? Ele traz também Exatamente. a experiência dele. Exatamente. E ele coloca essa experiência na mesa e eu tem quero essa ouvi-lo. troca. Eu preciso ouvi-lo. E ele precisa repassar o conhecimento dele
para os outros que estão envolvidos também. Legal, né? Então, bacana essa demais. troca é extremamente E às importante. vezes a dúvida de um síndico que está no grupo acaba respondendo outros síndicos. Não, e assim, a gente, É uma a gente oportunidade. nunca deixa de aprender. Assim, às vezes você chega num patamar daquilo que você se propôs a fazer, que você acha assim, não, mas eu já sei bastante coisa, né? Sim. Então, assim, eu tô tranquilo, porque assim, eu sei quase tudo. Mesmo você sabendo que você não sabe, você pensa um pouco disso voltado para aquele segmento que você já domina. Só que, às vezes, uma informação de um síndico, porque, olha, eu vou te dizer, você que é síndico, que não faz parte do clube dos síndicos, você literalmente está perdendo. Porque, assim, é um campo de informação que você pisca os olhos, tem 50 mensagens. Quando você vai ver, tem 200 mensagens. E tem que ampliar o conhecimento, né? Nós tivemos oportunidade, eu fiz Exatamente. questão, inclusive, de repassar isso para todo mundo. Eu passei 4 dias em São Paulo, 2 dias de imersão em relação à utilização da IA Sim. hoje por empresas, e fiquei simplesmente encantada, porque assim, é algo que realmente você não pode deixar de aprender e precisa utilizar no seu dia a dia. Sim. E com palestras de pessoas que trouxeram ali uma abertura de visão gigantesca e que a gente precisa trazer essa informação também para os nossos Estão síndicos. sempre aprendendo. Olha essa Constantemente. frase. Olha essa frase. Estou pronto, mas não estou completo. Isso vale para o síndico? Com certeza. O Até tempo inteiro. porque aquele que se diz que eu sei de tudo, para mim, desculpe a sinceridade, senhores, é um grande mentiroso. Porque ninguém sabe de tudo. Verdade. E o conhecimento realmente não pesa, porque é uma coisa que vem para cá, para dentro, para sua cabeça. E isso não tem peso. Sempre aprendendo. Ele agrega, né, Sim. na troca de informação, em você, principalmente, né, aí a gente traz as falas, né, da religião, independente de qual Sim. seja. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, o próprio corpo Sim. já diz, você precisa ouvir. Ouvir. E esse ouvir, a gente aprende. Então, estou pronto, mas não estou completo. Se não estou completo, preciso aprender mais alguma coisa. E uma das coisas que eu preciso aprender é como funciona o clube da Flusão. Não é isso, Rebeca? Explica pra gente. É isso mesmo. Você, síndico, que não está no Clube da Flusão, é um prazer, vai ser um prazer recebê-lo. É gratuito. Eu só preciso de uma documentação. Você envia essa documentação, eu mando para o meu financeiro. Lá, depois de uma análise, vai ser estabelecido um valor onde você pode fazer as suas compras faturadas, 30, 60 e 90 dias. Em 48 horas, eu te dou a resposta de quanto você pode faturar a sua próxima compra no Clube da Flusão. E fora o cashback, 30, 60 e 90 dias para pagar. Você vai ter acesso a todos os eventos da Flusão. Assim, você não tem nada a perder, só ganhar. E junto a gente vai estar colocando você no clube dos síndicos. Que aí é uma bola de neve, onde vai um chama o outro, que chama o outro, e aí você vai estar dentro dessa comunidade, dessa parceria que é a Flusão e Clube dos Síndicos. Então, peraí, o verdade. cara não paga nada, é isso? Não paga nada, é gratuito para ele estar dentro do Clube da Flusão. Eu fui nos eventos de network, até o coffee break é gratuito também? Coffee break gratuito, sorteios. Que isso? Eu vou nos eventos aí, tem que pagar? Sim, mas da Flusão não paga. Que isso? Estacionamento gratuito? Estacionamento gratuito, expositores, fornecedores, palestrantes. Meu E Deus você do ainda céu. pode lavar o carro, tá? É mesmo? Uma nota quando a partir você de deixa o 200 carro reais. ali. Como é que a pessoa faz para saber quando que tem o próximo evento? A gente está sempre divulgando. Você estando cadastrado junto ao Clube da Flusão, você vai receber uma mensagem todos os meses com o calendário dos próximos eventos. Quero me cadastrar, como faço? É só você entrar em contato com o nosso clube@flusãoconstrução.com.br. Sem tio, sem acento. Mandou um e-mail, eu vou te encaminhar a documentação, você me retornando essa documentação, vai para uma análise. A partir dessa análise, em 48 horas, você já tem a resposta. Muito bom, muito bom. E aproveitando, nós temos um próximo café da manhã, dia 4 de setembro. A gente ia fazer esse café no dia 22 de agosto, mas foi transferido para o dia 4 de setembro. Você já é o nosso convidado. Muito bem. Você vai ver esse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo ainda aqui no mês de agosto de 2026,
Então, nós estamos em agosto, próximo mês agora é setembro. Qual a data do próximo evento? 4 de setembro. 4 de setembro, 4 dias depois, tem um outro evento, um evento mundial, que é o meu aniversário, dia 8. Ok? Então, se você perdeu o evento aqui, não esquece. E esse a gente vai ter convite também? Isso aí você já está convidado, ok? Para pagar o meu almoço. Ok? Todos estão convidados. Com todo prazer. Inclusive o Pix dele. Olha, inclusive é o seguinte, meu aniversário não é mais só no dia 8. Setembro é o mês comemorativo do aniversário do Osmar. Então, mês de festa. Nossa. Entendeu? Normalmente eu mato um boi, 2 bois, 3 bois. Eu gostei vendo? disso, hein? Vou Tá vendo fazer, como é vou grandioso? vou aderir isso, hein? Vou Do dia aderir 1º ao isso. dia 30, é direto. Eu vou aderir Isso, isso. querendo almoçar comigo, pode almoçar. Não tem ok, motivo qualquer para dia. esquecer do seu Não aniversário, tem, não dizer tem. desculpa o presente atrasado, não tem Não problema tem, não nenhum, tem. né? Se Você não tem levar até o o presente dia dia 30 de 2, leva setembro. dia 3, dia 4, dia Isso. 5. Olha aí, Outback aqui. Gostei da Pode ideia, falar Osmar, do tá vendo? Outback. Tá Tá vendo como tudo a troca certo. é importante? Olha quanta coisa a gente Olha aprende. aí, Já peguei gente. outro ensinamento seu, aí, tá viu? vendo? Não, e Dia de vindo pra festa. cá, eu falei, né, que eu queria comemorar, que eu não gosto de comemorar meu aniversário. Eu falei, ó, esse ano eu quero comemorar, vou fazer 49. Opa. Vou falar, eu quero comemorar meu aniversário esse ano. Mas aí eu já gostei desse Mês negócio comemorativo do aniversário do Vicente. Guarda isso aí. isso, filho. Mês comemorativo. isso aí. É um mês de festa. Sem parar. Por falar em festa, me fala como é que a pessoa faz para poder estar no Clube dos Síndicos. Como é que eu faço para me associar? Quais são os meios de comunicação? O nosso Instagram, Clube dos Síndicos RJ, você vai entrar lá. Na bio tem um link para você entrar que está escrito assim, seja um membro... Seja um síndico associado. Seja um síndico associado. Você que é empresário, que tem uma empresa que o segmento seja voltado para o mundo condominial, também você pode ser um associado que é voltado para... São duas opções, na São duas verdade. opções. No link da bio, essas 3 opções, para o síndico e para a empresa prestadora de serviço, para a empresa, vocês vão ter 2 links. Um vai ser, seja um fornecedor chancelado. Exato. E aí você automaticamente, preenchendo essa ficha, você vai fazer parte também do grupo do WhatsApp, se tiver o interesse, senão não é obrigado, tá? E tem uma outra opção que é um formulário de intenção. Esse formulário de intenção é se vocês quiserem fazer o preenchimento para verificar quais são as cotas associativas para se tornarem, na verdade, patrocinadores também da Associação Clube dos Síndicos. São 2 opções que vocês têm no Instagram. E o e-mail também, se quiserem mandar, né? É o Clube dos Síndicos, rj@gmail.com.br. Arrasou. Aí, Não, deixa eu não fa- tem Oh, ponto perdão, BR. já Opa. tirou o BR, perdão. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta aqui interessante. Quais são as maiores demandas dos síndicos a nível de produto, de serviço? Quais são as maiores demandas? O que, que os síndicos pedem mais? Não tem maior, Osmar. muito Tudo é variado. demanda. Nós já temos aquelas empresas que a gente já chancela automaticamente. Então, gente, eu estou procurando uma mangueira que tenha 2 cabeças. Estou dando um exemplo. Aí cara, já procurou a Rebeca lá na Flusão? Porque da última vez que eu fui lá, ela tinha essa mangueira. Ah, não vi ainda com a Rebeca. Ok. Então, assim, a gente já sabe que material de construção e tudo referente a isso, a gente indica a Flusão. Ah, estou precisando de uma empresa que vai fazer manutenção de fachada, que vai fazer auto-vistoria. A gente tem indicação para tudo. E antes da gente fazer a indicação, a melhor indicação que tem é a experiência do próprio síndico. Sim. Porque eu posso falar, olha, esse chocolate daqui ele é muito bom. Mas aquele chocolate para mim é muito bom porque eu sou diabético e não gosto de comer chocolate, não posso comer chocolate normal, então Sim. tem que ser meio amargo. Só que o meio amargo, para ela, pode não ser bom. Sim. Então ela vai dizer, não, eu gosto com amendoim. Então, assim, a melhor experiência é aquilo que você está ouvindo. Você está falando, olha, essa empresa, ela veio, ela teve o melhor preço do mercado, ela me prometeu que ia fazer em 45 dias, no 30º estava entregando. Então, assim... É que cada síndico tem a sua demanda. Exatamente, Né? Tem cobrir o síndicos que valor. têm... Então- nós temos um outro projeto que traz, por exemplo, a instrução ao síndico das necessidades que ele
tem e do Sim. que ele, né, ali no condomínio. Então, a gente recebe relatos, por exemplo, de parte estrutural, outros relatos de parte de contabilidade, outros relatos que precisam de uma verificação de todos os balancetes da questão da parte financeira, então de fazer um levantamento para verificar os contratos. Por isso a gente tem o jurídico, como a gente tem situações extremamente mais complicadas, como tivemos recentemente um caso de agressão, onde a psicóloga, que faz parte da associação também, entrou com assessoria a essa síndica que foi agredida. Também um dos nossos jurídicos que entrou e está à frente né, com toda essa ação. Então, a gente tem situações variadas. Por isso, eu preciso ter um grupo de fornecedores tão grande. Porque quando se olha para um condomínio, eu acho que a pessoa não tem ideia de quanta coisa precisa para aquela estrutura ali estar funcionando em ordem para que você volte para sua residência com seu elevador funcionando, com o portão da garagem funcionando, com gás, com água, com luz. Existe uma estrutura muito grande ali por trás. Por isso que eu sempre falo, se você, morador, um dia tiver curiosidade de saber qual é o trabalho de um síndico, qual é a responsabilidade que ele tem, se candidate ao cargo. Ou entre para o conselho, porque aí você vai saber o que é a demanda de um condomínio e quais são as responsabilidades que essa pessoa assume. Mas isso que a Valéria está falando é uma coisa muito importante, porque assim, nós tivemos uma síndica que, de fato, ela foi agredida, que o vídeo viralizou. Existem algumas pessoas que estão por detrás trabalhando para que a justiça seja feita, e a gente vê alguns casos de violência que eles não dão em nada. Só que esse caso não vai ser aquele caso que não vai dar em nada. Nós vamos até a última instância para fazer que a justiça seja válida, para que nunca mais ninguém toque em um síndico. Deixa eu seja pegar da esse gente. gancho aí. Reuniões de condomínio onde há violência verbal, violência física, discussões acaloradas. Segundo pesquisa do LinkedIn, junto com a Universidade de Harvard, comunicação é a competência mais solicitada do mercado. Síndico hoje precisa aprender a se comunicar? Muito. Total. É o que mais precisa. Porque não pode ser um síndico gago, né? Porque senão a pessoa não tem como. Desde um simples curso de oratória, que você conhece muito bem, porque o síndico ele precisa se posicionar. A pessoa, quando ela fala bem, ela vai ter muito mais facilidade de levar aquela informação para uma assembleia, porque muitos síndicos eles vão estar diante de, às vezes, 50, 100, 200, 300 pessoas. E como é que ele faz para que aquela pessoa ali entenda exatamente a necessidade do condomínio dele? Então, a comunicação, para ele, é super importante. Ele precisa aprender a se comunicar. Se posicionar também, através o posicionamento também. da comunicação, né? Sim. Então, comunicação traz isso, traz posicionamento. Exatamente. Exato. A fala dele faz muita diferença, né? E a gente vê que existe uma necessidade muito grande de pessoas que realmente não procuram. Porque o básico, se você... isso cientificamente, inclusive. Se eu falo mais devagar, consequentemente, eu oxigeno melhor o meu cérebro e, consequentemente, eu vou saber exatamente o que falar. Aquela pessoa que fala muito apavorada, então ela já não demonstra tanta credibilidade numa assembleia. Então, a comunicação é primordial para um síndico. Faltam 3 minutos. Quero uma frase para fechar esse nosso bate-papo aqui, que foi muito bacana, foi muito bom conversar com você. Já estamos aqui 50 minutos aqui conversando. Vicente falou de juntos somos mais fortes. Legal, bacana essa frase. Mas eu tenho certeza que ele tem outra aí preparada para falar agora. Ninguém faz nada sozinho, tá? Porque essa era a minha frase. É a minha frase. Olha aí, vai dar problema. Não, mas é porque Olha, assim... isso daí é um sinônimo de juntos somos mais fortes. Então, porque o que Inventa acontece? outra. Se a gente começa a se unir, nós somos infinitamente mais fortes. E para ter essa união, você não pode estar sozinho. Então, Porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Você não faz nada sozinho. Entendeu? Ninguém faz nada sozinho. Não, Então, você precisa de apoio. Junta a Flusão, junta o Clube dos Síndicos, junta o Clube da Flusão e entendeu isso. Os clubes. Se nós nos unirmos, Exatamente. a gente vai mais longe, somos mais fortes. Exatamente. Ninguém faz nada sozinho. Cada um tem a sua expertise. É. E aí eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali e sai perfeito. Porque eu não estou sozinha, eu estou ali numa equipe. E você não pode ignorar o conhecimento do outro. Exatamente. Então, Porque você não sabe tudo. ninguém sabe tudo.
Essa é a sua frase ou você já tem outra preparada aí? Eu tenho certeza que ela já tem outra preparada, porque essa Olha. mulher é preparadíssima. Na verdade, assim, eu acho que a união, literalmente, ela faz a força, é uma frase muito comum, né? Muito completa. Muito completa. Eu acho que reúne tudo aquilo que a gente pode, né, Sim. colocar realmente como um grande significado para a nossa associação. O Juntos Somos Mais Fortes, sim. A união faz a força, sim. Você não faz nada sozinho, sim. São frases muito parecidas, mas que realmente esse é o nosso propósito. É mostrar para as pessoas, Sim. é mostrar para vocês, síndicos, vocês, empresas, prestadores de serviços do universo condominial, que inclusive muitas não são só restritas ao universo condominial. Eu tenho, né, empresas que prestam serviços para supermercado, para outros nichos, para escritórios. Entenda que você não está sozinho, que hoje realmente a Associação Clube dos Síndicos, ela traz um diferencial para agregar não somente na vida do síndico. Muito bem, não estamos sozinhos. É isso, Rebeca? É isso em mesmo. 2 segundos? É isso mesmo, não estamos sozinhos, somos um. Não Cada estamos um com a sua sozinhos. expertise. Esse foi o Flusão Cast, podcast da Flusão, que hoje trouxemos aqui o Vicente, trouxemos a Valéria, estamos aqui com também a minha amiga Rebeca. Foi muito bom, muito obrigado. Obrigada a Abraço. você, Osmar, foi muito bom. rápido. Boa tarde, pessoal. Tchau.